Olá, bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano de enfermagem. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Anatomia Humana Básica. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico. Pessoal, o sistema imunológico ele é muito complexo, né? Ele faz parte aí de uma rede de células, rede de moléculas que fazem parte do nosso organismo e eles têm um único objetivo, né? De ter a capacidade de reconhecer determinadas estruturas moleculares ou até mesmo antígenos, né? Que são as moléculas estranhas que entram no nosso corpo. Então, o nosso sistema imunológico ele é capaz, né, de produzir uma defesa contra os micro-organismos, que aí pode ser o vírus, a bactéria, protozoário, todos esses micro-organismos que podem entrar no nosso corpo, tá? Então, existem várias vias de entrada, né? Por exemplo, a via respiratória, pela boca, pela via cutânea, ou seja, pela pele. Então, de alguma forma, esse micro-organismo ele pode entrar no nosso corpo, causar inflamação, causar infecção. Então, a função principal do sistema imunológico é de defesa. Então, ele vai nos defender contra essas infecções, contra tumor, né? Contra esses micro-organismos. Então, pessoal, aqui nós temos os principais órgãos, células que fazem parte do sistema imunológico. Então, nós vamos ter os linfonodos, tá? Vamos ter o apêndice, medula óssea, as tonsilas palatinas ou adenoide, o timo, o baço e o intestino grosso. Então, pessoal, a principal função é aquela que eu falei, né? Que é justamente que o sistema imunológico ele vai servir como uma proteção, como se fosse uma espécie de barreira, de escudo, que vai nos proteger de antígenos, de micro-organismos que podem se aproveitar e entrar no nosso corpo, ou seja, vai invadir o nosso organismo. Então, o sistema imunológico ele representa o sistema de defesa, né? Uma das primeiras linhas de defesa que a gente tem para poder nos proteger contra esses invasores. Então, quando a gente fala aí de sistema imunológico, a gente lembra de células, células do sangue, né? Então, a gente vai ter aí os linfócitos, os leucócitos, vamos ter os neutrófilos, as hemácias, plaquetas, todas essas são células aí que fazem parte também da nossa corrente sanguínea, tá? Mas em especial as nossas células de defesa, como os monócitos, neutrófilos, leucócitos, todas essas células aí têm origem no sistema imunológico. Então, pessoal, essas células elas são fabricadas na medula óssea vermelha de alguns ossos do nosso corpo, tá? E no tecido ósseo esponjoso específico. Então, nós temos aí, por exemplo, o fêmur, né? Como a gente tem essa figura representando, alguns ossos do crânio, o osso externo, o nosso osso do nosso quadril, né? Que a gente chama de cintura pélvica. Então, todos esses ossos, eles têm a capacidade de produzir células do sistema imunológico, dar origem a essas células. Então, pessoal, eu coloquei aqui duas figuras para que vocês possam entender, né, a origem das células do sistema imunológico. Então, essas células, elas nascem de um único tipo de células, que a gente vai chamar de células tronco hematopoiéticas, né, porque hemato significa sangue e poiética ou poiese significa repor. Ou seja, células tronco hematopoiéticas, né? Que são células que vão se multiplicar e transformar em qualquer célula do sangue. Então, a gente tem a partir dessas células tronco, por exemplo, vai se originar as plaquetas, os leucócitos, os eritrócitos, todas essas células aí, tá? Pessoal, a única célula que não faz parte aí do nosso sistema imunológico, né, são os eritrócitos, que são justamente as hemácias, tá? Chamada aí de glóbulos vermelhos do sangue. Porém, a gente no sistema imunológico, a gente vai ter aí os glóbulos brancos, que são os leucócitos, tá?
E também temos as plaquetas. Plaquetas, elas são fragmentos de células, né? Elas participam da coagulação do sangue. Então, o que é que isso significa? Que os leucócitos, eles são produzidos na medula óssea de alguns ossos e também os linfonodos produzem também, tá? E eles têm a função de produzir aí anticorpos, que são os anticorpos que vão nos proteger contra os patógenos, tá? Então, quando a gente fala de leucócitos, eles são divididos em várias células. Então, principalmente, nós vamos ter os neutrófilos. Os neutrófilos são células que vão envolver, que vão destruir as células doentes. Já os eosinófilos, por exemplo, eles vão agir contra os parasitas. Os basófilos, eles vão atuar em casos de alergia, né? Os fagócitos, eles vão realizar a fagocitose de patógenos. E os monócitos, eles vão penetrar nos nossos tecidos para poder nos defender contra os patógenos. Então, a gente tem várias células que a gente vai estar conversando aí durante a nossa aula. Então, nós temos dois tipos diferentes de resposta imunológica, né? Nós vamos ter, por exemplo, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Ambas são muito importantes para a gente ter uma resposta imunológica adequada. Por exemplo, se uma bactéria ela consegue superar as barreiras, né? Barreira a gente vai ter, por exemplo, da pele, a saliva, né? Os pelos. Então, geralmente essa bactéria ela vai entrar por alguma lesão, tá? Então, ela vai dar de cara com as células que estão no nosso tecido e vão iniciar a resposta imune inata. Então, geralmente aí após umas 3 horas, né, que a bactéria ela entra no nosso tecido, vai ser iniciada a resposta imune inata com os macrófagos, tá? Então, a infecção se dá quando este micro-organismo ele se instala no nosso organismo, como, por exemplo, uma bactéria. Então, essa resposta é a primeira linha de ação que o nosso organismo tem para responder à entrada de um antígeno, ou seja, a entrada de uma bactéria, de um vírus, né, de um protozoário, tá? Então, inata significa natural, ou seja, uma resposta imune natural, que já nasce com a gente. Todo ser humano, ele nasce com essa resposta imune inata, tá bom? Então, as principais células que vão atuar nessa linha são os neutrófilos, tá? Que é essa resposta natural, os macrófagos e as células natural killer também. Então, só repetindo, pessoal, barreiras naturais a gente vai ter várias. Vamos ter a saliva, o pH, lágrima, a flora bacteriana, a pele, tudo isso aí é barreira natural. Então, essa figura, a gente tem aí o neutrófilo, o macrófago e a célula natural killer. Então, a gente observa que o neutrófilo e os macrófagos, eles vão possuir receptores. Então, os receptores eles são moléculas de proteína que vão reconhecer os diversos antígenos e micro-organismos que existem. E aí a gente vai ter também a célula natural killer, que também vai ter esses receptores que vão reconhecer as células que vão possuir alguma alteração formando tumor, né? Então, ela atua principalmente em células de câncer e vão atuar também em infecções virais. Então, é aquela célula que está com aquele vírus. Então, a célula natural killer é a linha de defesa também para combater os vírus. Então, essa figura ela vai representar a ação contra os antígenos, né, dentro do nosso corpo. Então, nós temos aí os fagócitos, tá? Os fagócitos, pessoal, eles são células que vão combater o micro-organismo. Então, a gente pode considerar aí os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos, mastócitos e células dendríticas. Então, eles vão realizar um processo chamado de fagocitose. A fagocitose é o processo considerado no qual essa célula de defesa ela vai englobar esse micro-organismo e vai destruir ou até mesmo inativar. Então, vamos só entender, né?
Os neutrófilos e os macrófagos são as primeiras células que fazem parte da resposta imune inata, resposta natural do nosso corpo. Então, por exemplo, entrou uma bactéria no nosso organismo. Então, as primeiras células que vão lá combater essa bactéria é os neutrófilos e os macrófagos, certo? Então, eles vão se ligar por meio de receptores, englobando esse antígeno, esse micro-organismo, e vão realizar esse processo de fagocitose. Então, na fagocitose vai ocorrer uma ligação do antígeno e do micro-organismo, tá? Com a célula, tá? E essa célula, pessoal, ela vai emitir expansões da membrana plasmática, que são os pseudópodes, né? Que são esses pezinhos aí dela, que vai justamente englobar, como eu falei, o antígeno ou micro-organismo, tá? Quando isso acontece, o antígeno ele vai ser destruído, tá? Ele é degradado, ele é destruído dentro da célula pela ação de algumas enzimas digestivas dos lisossomos, tá? Então, inicia-se aí o processo chamado de digestão. Ela começa a destruir. Então, pessoal, existe uma forma de comunicação entre as células do sistema imunológico, tá? Então, nós temos as células, por exemplo, os neutrófilos, macrófagos, os monócitos, tá? Então, o que é que eles fazem? Essas células, né, principalmente os neutrófilos e os macrófagos, eles vão liberar citocinas e quimiocinas. Então, o que é isso? São proteínas que vão se ligar a outras células, no qual essas células possuem receptores específicos para proteínas, tá? Então, é como se essas células, né, os neutrófilos e macrófagos, eles liberando citocinas e quimiocinas, elas vão atrair outras células para o local, que é como se chamasse, né, os neutrófilos e os monócitos. Fora que as citocinas também, elas aumentam a permeabilidade de alguns capilares sanguíneos, tá? E também elas estimulam os leucócitos que estão circulando lá no sangue a atravessar a parede dos vasos sanguíneos e vão atingir aí essas substâncias estranhas. E as quimiocinas, elas atraem células também para o local de reação. Então, eu coloquei essa figura para explicar para vocês, né, a função aí principal dos monócitos e dos macrófagos, tá? Pessoal, o monócito, eles são células que vão estar dentro dos vasos sanguíneos, tá? Então, dentro do capilar sanguíneo, nós vamos encontrar naturalmente os monócitos. Quando se tem alguma infecção em algum tecido do nosso corpo, esse monócito que está no capilar, ele vai para o tecido. Então, ele sai do capilar sanguíneo e vai para o tecido. Quando ele chega no tecido, ele se transforma em macrófago, tá? Ele se diferencia e se transforma em macrófago. Então, a passagem de células dos capilares sanguíneos para os nossos tecidos, a gente chama de diapedese. E as células que fazem esse movimento são os leucócitos. Então, pessoal, no nosso corpo existe uma resposta natural mediante algum processo infeccioso que a gente chama de inflamação, tá? Então, por exemplo, um paciente, do dedo dele, ele foi picado por um prego, tá? Esse prego entrou no dedo, tem bactéria, então a bactéria se instalou no nosso tecido, tá? E aí essa bactéria vai acabar estimulando também os neutrófilos, né, a chegarem próximo ao local dessa infecção para tentar combater, e também os monócitos, tá? Os monócitos, eles saem aí da corrente sanguínea também, tá certo? Juntamente com o macrófago, para poder englobar essa bactéria e tentar destruir. E aí, pessoal, no local dessa inflamação, geralmente fica com aquele eritema, né? O local ele fica mais avermelhado, fica inchado, fica quente, né? Porque a quantidade de sangue que chega no local, ela aumenta devido à permeabilidade dos vasos sanguíneos, também causado pela vasodilatação.
Então, os sinais mais clássicos da inflamação é dor, eritema, edema, calor, né? Então, quando a gente fala em infecção, né, é o processo de inflamação, tá? Então, toda infecção vai ter inflamação, tá? A inflamação é causada pelo micro-organismo também. Então, em muitos casos, o micro-organismo, essa substância estranha que invade o nosso corpo, geralmente, eles são combatidos e eliminados pelas células da nossa resposta imune inata, né? Nossa resposta natural. Porém, se esse micro-organismo ele é mais resistente e potente, né? Ou então quando ele está em quantidade maior, a quantidade dele, né? Essa resposta imune adaptativa, que é um outro tipo de resposta, ela é ativada para ajudar a eliminar, juntamente com a resposta imune inata. Então, essa resposta, ela demora cerca de 7 dias, né? Geralmente, para ela ficar pronta e ativada. E começar a contar com a participação dos linfócitos, né? Que são células mais especializadas, capazes de ajudar a combater esses micro-organismos mais resistentes. Resposta imune adquirida. Pessoal, essa resposta é considerada a segunda que nasce com a resposta imune inata, que é aquela resposta natural, tá? Mas já nessa resposta adaptativa, ela é adquirida com o tempo. Então, o processo de aprendizagem, ela começa quando o sistema imunológico de uma pessoa ela encontra esses invasores, que são considerados estranhos, e eles reconhecem essas substâncias, que são os antígenos, tá? Então, o sistema imunológico adaptativo, ele aprende uma melhor forma de atacar cada antígeno específico. E a partir disso, ele vai desenvolver uma memória para aquele antígeno escolhido, tá? Então, é como se ele planejasse um ataque específico, tá? Então, ele tem várias características, né, que são capazes aí de aprender, adaptar, lembrar. E lembrando que esse tipo de imunidade, ele leva tempo para se desenvolver após a primeira exposição a um novo antígeno, tá certo? Porém, pessoal, o antígeno ele é lembrado, tá? E a resposta subsequente àquele antígeno ela é mais rápida, mais eficaz, comparada à resposta que ocorreu na primeira exposição. Por exemplo, uma pessoa ela pegou dengue, um tipo específico de dengue, né? Então, ela desenvolveu a doença, criou um anticorpo, isso levou tempo. Quando essa pessoa ela pegou dengue novamente, aquela mesma dengue, tá? Vai ser mais fácil ela ficar curada. Por quê? Porque ela vai ter mais anticorpos para poder combater o antígeno, combater a dengue. Então, nós temos duas células principais que vão participar desse tipo de resposta, né? Que são os linfócitos T e os linfócitos B. Então, qual é a função principal, de forma geral, aí dos linfócitos, né? O linfócito, ele faz com que o nosso corpo, ele lembre dos antígenos e o nosso corpo consegue distinguir o que é antígeno e o que não é. Pessoal, aqui nós temos os linfócitos T. Então, os linfócitos T fazem parte do sistema de defesa do nosso corpo, né? Então, eles são ativados quando as células dendríticas, ou seja, as células apresentadoras de antígeno, chegam lá e avisam ao linfócito T que tem um antígeno ali, que tem algo estranho. Então, depois que os linfócitos deles ficam ativos, eles vão ficar maior em tamanho e eles vão começar a se multiplicar, formando milhões de clones, que são capazes de ajudar a remover o antígeno. Então, pessoal, a partir do momento que os linfócitos T eles são ativos, né, eles vão produzir milhões de clones, a pessoa que está infectada, né, que está com aquela infecção, muitas vezes ela apresenta um inchaço, onde está o linfonodo, né? Então, os linfonodos eles ficam infartados, é como se fosse um caroço inchado onde tem a infecção. Geralmente, em vários locais do corpo, né? No nosso pescoço, garganta, ouvido, no dente. Então, a gente vê aí vários linfonodos inchados, devido ao processo infeccioso.
Então, durante aí cerca de 7 dias, os linfócitos T que são ativados, eles saem dos linfonodos, entram na circulação sanguínea e vão para o local da infecção, tá? Então, pessoal, como eu falei, né, nessa resposta imune celular, nós temos os linfócitos T citotóxicos. Então, por exemplo, quando aquele indivíduo ele sofre uma infecção, quando esse micro-organismo ele invade as nossas células, né, essa linha de defesa vai entrar aí os linfócitos T citotóxicos, ou seja, eles vão entrar em ação. Quando eles chegam no local da infecção, eles vão reconhecer as células que estão infectadas. Então, a única solução é matar essa célula, para exatamente eliminar o micro-organismo. Então, pessoal, os linfócitos eles vão secretar proteínas, que são chamadas aí de perforina e granzina. Por exemplo, a proteína perforina, ela vai aderir à membrana plasmática daquela célula infectada e vai danificar a sua estrutura. Nós vamos ter também a outra proteína, que é a granzima. Ela vai entrar na célula, vai induzir a apoptose, ou seja, a morte daquela célula, levando a uma destruição total desses micro-organismos, desses invasores. Então, o que a gente pode perceber? Que as granzimas e as perforinas, elas são eliminadas, né? São secretadas aí pelos linfócitos, que é como se fosse uma proteína que vai ajudar na eliminação desses micro-organismos, né? Lembrando que a perforina ela é uma enzima muito importante na reação imunológica contra células de câncer. Então, ainda falando da resposta imunológica adaptativa, nós temos a resposta imune humoral, que tem tudo a ver com a produção de anticorpos. Pessoal, os linfócitos B, eles vão participar dessa resposta imune humoral, porque eles vão estar produzindo as moléculas de anticorpos, que a gente também pode chamar de imunoglobulinas, tá certo? Então, a gente vai encontrar aí anticorpos como receptores específicos na membrana plasmática dos linfócitos B. Mas também podemos encontrar anticorpos dissolvidos no plasma, nas lágrimas, na saliva, no catarro, no leite materno, na placenta e na bile. Então, cada linfócito B ele tem um anticorpo específico para um tipo de antígeno. Então, quando os antígenos, né, ou seja, os micro-organismos, eles entram nos vasos linfáticos, ou também eles podem entrar lá no vaso sanguíneo, eles são drenados para os linfonodos mais próximos, ou até mesmo para o baço. Então, lá, os linfócitos B eles vão reconhecer o antígeno. Então, todos os linfócitos B que reconheceram, né, algum antígeno, eles vão se ativar, vão se multiplicar e produzir milhões de células que vão produzir anticorpos. E aí, pessoal, alguns linfócitos B, eles podem morrer, realizar sua função e morrer, e outros vão se transformar em células de memória. Pessoal, os anticorpos, quando eles são criados no nosso corpo, eles vão ter duas funções principais, dois mecanismos, né, efetores. O primeiro deles é chamado de neutralização, ou seja, o anticorpo ele vai se ligar em volta, né, ao redor de todo o micro-organismo, vai neutralizar ele, vai atrapalhar as suas funções, né, como reprodução e locomoção. Então, o anticorpo também ele pode chegar a neutralizar certos tipos de toxinas, né, tornando-os aí muitas vezes inativas. Por exemplo, no caso do veneno de cobra, né, ele é neutralizado pelos anticorpos presentes no soro. Então, geralmente, né, a pessoa que sofre uma picada de cobra, ela tem que tomar o soro específico daquela espécie da cobra, porque é no soro que a gente vai ter anticorpos já pronto para neutralizar o veneno. E no segundo mecanismo de ação dos anticorpos, eles vão agir como sinalizadores, ou seja, ele marca o alvo
para que os macrófagos e os neutrófilos eles possam fagocitar, ou seja, eles possam destruir mais rápido o alvo, mais rápido o micro-organismo. Então, pessoal, quando a gente já estiver na fase final, né, dessa resposta imune, a infecção ela já tem acabado, a maioria dos linfócitos T e B eles vão sofrer apoptose, eles vão morrer. Apoptose significa morte programada, né? Então, os linfócitos T e B que vão sobrar, eles vão se transformar em células de memória, que vão conseguir sobreviver aí por vários anos. Então, se por acaso, né, aquele indivíduo ele tiver o segundo contato com o mesmo tipo de antígeno, as células que estão ali de memória, eles vão se multiplicar muito rápido para poder combater esse invasor, né, esse micro-organismo. Então, pessoal, é muito importante a gente conhecer uma diferença entre vacina e soro. Pessoal, as vacinas, elas vão ter antígeno não patogênico, ou seja, vão ter micro-organismos que não vão provocar a doença naquela pessoa que vai tomar a vacina, né? Mas a vacina ela vai estimular o desenvolvimento dos linfócitos e dos mecanismos de memória. Só que a gente tem uma diferença de soro, né? O soro, eles já são os anticorpos prontos para combater um determinado antígeno. Então, esses anticorpos, eles vão reconhecer o antígeno, vão ativar o sistema imunológico. Então, como esse indivíduo, ele já está recebendo esses anticorpos prontos, né? Esse tipo de imunidade, a gente chama de imunidade passiva adquirida artificialmente. E tem o objetivo principal desse indivíduo obter uma cura imediata. E com isso a gente finaliza a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e fica aí à disposição de vocês para retirada de dúvidas. Até a nossa próxima aula.